Meu nome é Nicole Lopes e em menos de uma semana eu lucrei mais de R$ 3.000 e lancei o meu próprio produto. E isso só foi possível graças ao método Descomplica Upgrade da Bruna Siqueira. E você, tá esperando o que pra mudar de vida também? Fiz um post hoje, é o seguinte, eu vou falar o post e depois eu vou dizer a minha explicação sobre esse conteúdo. As abelhas não perdem tempo tentando explicar para as moscas que néctar é melhor que merda. As abelhas não perdem tempo tentando explicar para as moscas que néctar é melhor que merda. Só que o que eu entendi disso aqui é que, basicamente, para a mosca, a merda é a vida dela. É como se fosse o mel dela. É o mel dela. E se você se colocar na posição de abelha, você tem livre capacidade e direito de você julgar a mosca. Mas a mosca, ela com certeza tá julgando a abelha, dizendo que o néctar que ela tá ali, que aquele mel dela, é muito pior que a bosta que ela tá tendo naquele momento. É você conseguir entender que algumas pessoas têm tempos diferentes e que algumas pessoas vivem circunstâncias diferentes. E que o Thiago Negro fala muito isso que eu acho muito foda, que você não deve dar pérola aos porcos, no sentido de que, muitas vezes, quando você entrega um conteúdo muito maior do que o nível de consciência que aquela pessoa tá pronta pra receber, isso vai dar merda. Por quê? Porque ela vai se cobrar muito mais e ela não tem a musculatura emocional suficiente pra ela conseguir executar, para ela conseguir ter o nível de empenho, de trabalho, de esforço necessário para ela conseguir realizar aquela visão de mundo que foi expandida que ela acabou de construir. Então isso dá merda. E eu fico me questionando sobre isso o tempo inteiro. Porque o que eu faço é tentar evoluir, é tentar fazer crescer a visão de mundo das pessoas. Só que a ansiedade, ela vem de um delta, de um gap, de uma diferença entre a versão que você criou sobre você, a pessoa que você sabe que você poderia ser, e a pessoa que você está sendo. Já percebeu que quando você não faz alguma coisa que você sabe que você deveria fazer, o quão mal você fica? Então, quanto mais você vai ser cada vez mais feliz à medida que você consegue ter ações proporcionais à pessoa que você sabe que você poderia ser. E quando você consegue equivaler as duas coisas, entre a visão de mundo, o nível de consciência que você desenvolveu e as ações que você consegue ter no presente, é como se desse um salto de evolução, um pulo de evolução, e agora você sabe que o mundo é muito maior. É por isso que a gente não fica pronto nunca e que a gente tem uma eterna jornada de construção. Eu gosto muito, principalmente quando eu tô falando pra jovens. Vocês jogaram Mario Bros? Sim. Eu joguei pra caralho, eu era apaixonado por aquele jogo. Imagina que você tá jogando a fase 1 e é a primeira vez que você pega no jogo. Você não sabe muito bem quais são os comandos, você não sabe o que é que te mata, você não sabe qual caninho você consegue entrar ali, você não sabe o que saltar mais alto na vara vai te dar mais pontos. E aí você começa a jogar, você joga a fase 1, joga a fase 2, joga a fase 3, joga a fase 4, aí você chega na 8. Quando você chega na fase 8 e você volta pra jogar a fase 1 tá fácil pra caralho. Mas é a fase 1 que tá fácil? Não. É você que amadureceu, é você que evoluiu. Então, o que eu falo é que potencial é como se fosse um músculo. Pra você crescer um músculo, você precisa estressar esse músculo. Ou seja, você precisa desafiar esse músculo, você precisa se desafiar na vida pra que essa tua perspectiva de potencial que você enxerga sobre você, ela se expanda, ela cresça. E assim como o músculo, potencial, se você não malhar, se você deixar o músculo parado, ele atrofia. Então, quanto mais tempo você se manter sendo essa versão negativa de você, mais difícil vai ser de você mudar essa porra e você transformar a tua vida de uma vez por todas. A gente tem uma coisa chamada conexão neural. Eu estudo muito neurociência, eu estudo muito física, eu estudo muito química, porque eu adoro essa parada mais científica da coisa e não ficar só de falastrão, falando um monte de bosta, entender a lógica científica por trás. A gente tem uma coisa chamada caminho neural, conexão neural. E quanto mais a gente repete um hábito, mais a gente estabelece essa conexão neural. Então, se eu tenho um hábito negativo, que a minha cabeça foi configurada de tal maneira, fazer assim, a cada ação X, a minha reação vai ser Y. Quanto mais eu repito essa ação, mais eu reforço essa conexão neural. Então, imagina que quanto mais forte essa conexão neural é, mais difícil é de você mudar. E como é que você faz para resolver? Primeiro passo é você criar uma nova opção para aquela ação que você tinha tomado. Então você cria uma nova opção de maneira de agir, de maneira de enxergar, de maneira de se sentir. O segundo é você quebrar o ciclo e você de fato começar a viver aquela porra. Porque vai chegar em um momento, alguns dizem que é 21 dias, mas esse é papo furado, que ninguém comprovou cientificamente essa porra. Alguns dizem que é 21 dias e que depois de 21 dias você conseguiu criar uma nova conexão neural e vira a nova verdade, vira um novo modo default para você. E o que a galera precisa entender pra mudar a vida dela de uma vez por todas, mudar mesmo, não é mudar papo furado, é mudar a vida não somente financeiramente, mas em todos os âmbitos da vida, é que, cara,
Quando você entende que você é uma máquina, que você é um computador, que foi configurado para agir das maneiras como você age hoje, e que por ser um computador você pode virar um programador e você mudar essa linha de código base que você tem na tua mente, a tua vida muda completamente. Só que isso acontece a partir do momento que você puxa a autorresponsabilidade para você e você fala, cara, eu tô disposto a fazer. Só que para isso precisa ter consciência, para isso precisa ter conhecimento, para isso precisa ter confiança. E a galera não tem. Como é que a gente faz pra levar confiança pra esse povo? E aí que entra a empatia de entender a situação de cada um e procurar a melhor maneira da nossa didática chegar nessa pessoa de uma maneira que ela vai absorver, porque é aquilo que ela tem hoje de experiência, e ela executar. E, infelizmente, não adianta a gente pegar a minha experiência, a sua, do Murilo, e já tacar em um dia só, fazer uma imersão com uma pessoa que ela não vai mudar. Vai ficar com a dor de cabeça. Ela vai ficar com a dor de cabeça, vai travar, vai ficar irritada, vai falar, puta, não entendi nada. E vai se culpar por isso, vai se julgar por isso. Vai achar que ela é burra, que ela não vai conseguir, só que não. Tendo nossa paciência com essas pessoas, a gente sabe que elas vão aprender e vão executar. E é legal porque você falou uma coisa de ansiedade, eu vi que você chegou aqui e já tá a milhão. Você se acha uma pessoa ansiosa ou imperativa? Cara, eu sou os dois. Eu acho que... Boa pergunta, essa é a primeira vez que eu recebo essa pergunta, eu travei agora. Eu sou imperativo, eu tenho TDAH, eu tenho dislexia e eu tenho... É porque TDAH é déficit de atenção com complexo de hiperatividade. Também tem? Tem. Tamo junto. Eu TDAH time aqui. Minha cabeça funciona no frame rate diferente, cara. Eu enxergo o mundo de maneira diferente e as minhas ações são diferentes, a maneira que eu penso é diferente. Eu sou muito agitado. Tem hora que eu acordo de madrugada e não consigo dormir, fico rodando, só consigo falar no telefone rodando a mesa. Então, pra mim, é um desafio ficar parado aqui, conversando com vocês. Não que eu não esteja gostando, tô curtindo pra caralho, mas é um desafio. Porque ficar mais de 10 minutos fazendo a mesma coisa pra mim é um puta desafio. Só que eu precisei desenvolver a constância, precisei desenvolver a disciplina para que eu conseguisse vencer esses próprios instintos que eu tenho. E a dislexia me fez demorar pra caralho pra aprender a escrever. E hoje eu sou escritor de 2 livros. Tem base um negócio desse? É só você aprender a lidar com seus próprios impulsos. É ter paciência, enxergar todos os âmbitos da vida, como você falou, e ter o controle. Que eu acho que é importante você ter o controle. Controle eu não tenho como. Não. Esquece. Esquece. Tem não, coisa... Não é controle, eu sou o controle sem pilha total. Imagina, a palavra eu acho que não é controle mesmo. A palavra pra é você não. É respeitar, pra mim não. Boa. Eu acho que pra mim é me respeitar. E respeitar as minhas circunstâncias, respeitar os meus limites, respeitar a maneira como a minha cabeça funciona. Só que pra você tomar a melhor ação, quando você vai... Vou trazer pro mundo aqui do favelado. E agora começa a me empolgar, vocês vão ver o que vai acontecer. Bora. Começa a soltar. O mundo do favelado. Pra você tomar a melhor decisão do que investir na bolsa, quanto mais circunstâncias você tiver sobre aquela ação, melhor. Ou seja, quanto mais informações, substrato de informações você tiver sobre aquela ação, melhor, porque você vai tomar uma decisão muito mais assertiva, certo? Sim. A mesma coisa é com você mesmo. Quanto mais você se autoconhece, quanto mais você sabe como você funciona, melhor você consegue tomar ações e tomar decisões otimizadas para quem você é. O autoconhecimento, para mim, se não tivesse desenvolvido, hoje eu tava em depressão, pode ter certeza. Quando eu tinha 12, quarto ano no colégio, não sei quantos anos eu tinha. Eu fui reprovado, quase reprovado, passei no conselho de classe em matemática no colégio. E eu escutei de vários professores dizendo que ia ser uma vergonha pra minha família e que eu nunca seria bem sucedido, que nunca teria nada na vida e que eu era um bosta e várias coisas. E aquilo ali vinha martelando na minha cabeça. Pá, você é um bosta, você é um bosta. Eu tinha terceirizado a visão que eu tinha sobre mim pra outra pessoa. E as minhas ações começaram a ser ações de quem era bosta também, porque você age de maneira proporcional à visão que você construiu sobre você. Como foi que minha vida mudou? Através do autoconhecimento. Porque o autoconhecimento me permitiu entender quem eu de fato era. Ou seja, primeiro veio aquele sentimento, caramba, eu acho que essas pessoas não estão certas sobre o que elas estão falando sobre mim. Eu acho que elas estão erradas. Eu não posso ter vindo pra Terra e ser um bosta como elas estão falando que eu sou. E aí também veio um pouco de vou provar pra elas que eu não sou. Isso veio junto no meio do caminho. E aí eu comecei a olhar, cara, o que eu sou bom? Eu posso não ser bom nisso que as pessoas querem que eu seja bom, mas eu devo ser bom em alguma outra coisa. Eu sou bom em quê? E eu comecei a entender, eu sou bom, analisei a minha vida, eu sou bom vendendo, eu sou bom sendo criativo, eu sou bom resolvendo problemas. O problema da nossa sociedade, o principal pra mim, é que as pessoas o tempo inteiro elas querem ser boas em tudo. Ou seja,
Quando a gente fala assim, você precisa melhorar os teus pontos fracos. Quando a gente fala você precisa melhorar os teus pontos fracos, significa que você vai melhorar o que você tá ruim pra você ser mediano em tudo. Eu falo que você precisa melhorar os teus pontos que já são naturalmente fortes. Pra você ser muito bom em alguma coisa específica e você lutar todos os dias pra ser ainda melhor naquela coisa específica. Foi o que eu fiz. Eu decidi otimizar o meu trabalho, focando naquelas coisas as quais eu já tinha uma facilidade natural fazendo. Que todos nós temos. Você tem facilidade natural em alguma coisa, você tem as suas, eu tenho as minhas. O que foi que eu fiz? Eu entendi, caramba, eu sou bom nisso. Em vez de querer gastar minha energia pra ser um pouco bom em tudo, eu vou gastar minha energia pra ser muito bom nessa coisa específica. E que se for do resto, porque eu decidi que eu não ia abraçar o mundo. Tem uma série de habilidades que são obrigatórias, tipo comunicação, vender, networking, autoconhecimento, várias habilidades que são obrigatórias independentemente do caminho. Então, se você chegar pra mim e usar isso como desculpa, falando assim, cara, eu não sou um bom comunicador e eu sou assim, eu vou focar no que eu sou bom, cara, você nunca vai ser muito bem sucedido se você pensar dessa maneira. O grande game é você olhar pra esfera e você pensar, cara, em que de fato eu sou o bom e como é que eu posso fazer pra me tornar ainda melhor nisso que eu já sou naturalmente bom, que eu já tenho talento, que eu já tenho aptidão. Fazendo isso, eu falei, cara, estão errados. E os resultados que eu comecei a ter comprovaram a nova visão que eu tinha acabado de construir sobre mim, que era diferente que da visão que aquele professor tinha imputado sobre a minha vida. E aí, essa jornada de micro-resultados, de pequenas conquistas, aumentaram minha autoconfiança. Essa jornada de aumentar minha autoconfiança me fizeram aumentar a minha visão de mundo. Ou seja, aumentar a perspectiva do que eu poderia realizar. E a partir dessa perspectiva do que eu poderia realizar, eu comecei a construir coisas muito maiores. Tanto é que com 16 anos eu fiquei milionário. Tem base um negócio desse? Não é normal, não é comum. Com 18 anos eu vendi minha empresa por mais de R$500 mil. Eu fui o mais novo a entrar na Forbes. Hoje a minha empresa deve valer uns R$20 milhões. É muita coisa, eu tenho 20 colaboradores, a parada tá crescendo. E é só o começo. Ou seja, eu tô só no começo da minha vida, porque os próximos micro-resultados vão aumentando cada vez mais a percepção de valor que eu tenho sobre mim mesmo, consequentemente vão expandindo a minha visão de mundo, consequentemente vão expandindo o meu nível de ação no presente, que vai me levar cada vez mais perto a essa visão que eu acabei construindo sobre mim. Brisei. Entenderam? Sim, entendi.